Boa tarde, salve Deus. Eu sou o Júnior, sou administrador e coordenador da Sociedade de Estudos Espirituais daqui de Fortaleza. A gente hoje vai fazer mais um vídeo dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. A gente vai fazer a leitura do item 4 e eu vou fazer uma explanação. No item 4 ele diz assim: missão dos profetas. Atribui-se vulgarmente aos profetas o dom de revelar o futuro, de sorte que as palavras profecias e predições se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla. Disse, de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Um homem pode, pois, ser profeta, sem fazer predições. Essa ideia era a dos judeus ao tempo de Jesus. Por isso, quando foi conduzido diante do grande sacerdote Caifás, os escribas e os anciões, estando reunidos, escarraram-lhe no rosto, bateram-lhe com socos e lhes deram bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e dize quem é que te bateu. Entretanto, ocorreu que profetas tiveram presciência do futuro, seja por intuição, seja por revelação providencial, a fim de transmitir advertências aos homens. Esses fatos, tendo-se cumprido, o dom de predizer o futuro foi encarado como um dos atributos da qualidade de profeta. Nesse capítulo, nessa passagem que a gente leu, ele fala um pouco da missão dos profetas. Ele cita até um caso com Jesus, né, que aconteceu, falando um pouco aqui das predições. Esse capítulo ele traz um questionamento que é: como é que a gente faz para saber qual o falso profeta e qual é o verdadeiro profeta? E aí tem uma passagem nesse capítulo, né, que diz assim: a árvore é conhecida pelos seus frutos. A árvore seria o quê? A árvore seria nós. Os frutos seriam as nossas ações. Então o que ele quer dizer? Ele quer dizer que a gente consegue identificar porque ele é reconhecido pelas ações, pelas atitudes, pelas palavras. Tem até uma passagem que ele vai dizer assim: aquela árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Então o que ele quer dizer? Quem é essa árvore? Quem são essas árvores? São aquelas ideias que há pretexto de beneficiar única e exclusivamente, de beneficiar a todas as pessoas, mas que no fundo visa única e exclusivamente beneficiar o irmão que teve a ideia, né? Então aí ele até fala que uma forma que a gente tem de também reduzir e identificar cada vez mais os falsos profetas é através do conhecimento, do estudo, da nossa busca pelo evangelho, pela espiritualidade. E aí lembra até uma passagem, né, que é a passagem de Moisés, né, diz assim: Moisés proibiu a comunicação com os mortos. Mas Moisés proibiu a comunicação com os mortos porque era feita de forma errada. Não tinha um fim educativo, não tinha um fim de estudar sobre a espiritualidade, sobre os espíritos, não tinha um fim voltado para a caridade, né? Ajudar aquele irmão encarnado que está ali,
que precisa de uma orientação, ajudar aquele irmão desencarnado que está ali, que tem muitos que não sabem nem que estão desencarnados, acha que ainda está encarnado, né? Então não era com fim assim, era com fim de adivinhação, de consulta. Era como se o irmão chegasse e dissesse assim: eu quero saber os números da loteria, né? Então não tinha um fim educativo, por isso que foi proibido. Só que aí com a vinda de Jesus, que é a segunda revelação, Jesus permite, né? Então assim, a primeira revelação, que são as 3 revelações. A primeira, Moisés, olho por olho e dente por dente, né? Moisés também trazendo um pouco até no contexto trazendo o monoteísmo, né, também, que é a crença em um Deus único. Jesus trazendo o perdão, trazendo o amor, trazendo a mensagem evangélica, o perdoar 70 vezes 7, né? Quando Pedro chega para ele e diz assim: mestre, quantas vezes deverei perdoar meu irmão? Seria 7 vezes? E aí Jesus diz assim: eu não diria 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, não existe limite para o perdão. E aí Jesus promete que virá um novo Consolador, que é o Espírito da Verdade, que é o Espiritismo. E o Espiritismo veio trazer para nós o quê? Que a vida, ela é muito mais do que essa que a gente vive aqui no plano físico da matéria. Que existe o que? O mundo espiritual, a espiritualidade, né? Então a nossa essência é espírito. Nós somos espíritos. O corpo físico, ele é só uma roupagem, né? Então hoje eu estou aqui nessa existência como homem. Na próxima existência, de acordo com o planejamento encarnatório que eu fizer na espiritualidade, com os meus mentores, eu posso vir como uma mulher. Então aqui é uma passagem necessária para o nosso crescimento, para a nossa evolução, porque a gente consegue evoluir na espiritualidade, mas aqui no plano físico a gente evolui muito mais. Então a gente precisa dessa vivência aqui, a gente precisa da experiência aqui, do conhecimento aqui no plano físico, né? E aí eu estava lembrando de 2 histórias, né? 2 casos, né, relacionados a Umbanda. A gente está falando de falsos profetas, né? E quando ele traz falsos profetas, o Evangelho, não é só no contexto, no contexto, quando ele fala, é no contexto tanto espiritual, que é aquele irmão que está desencarnado na incompreensão, e ele tenta, de certa forma, persuadir, enganar a gente, vamos dizer assim, e o irmão que está encarnado, né? Então, assim, estava lembrando de 2 casos. Porque assim, para a gente chegar numa casa espiritual, numa casa de Umbanda, no centro espírita, é uma caminhada. Muitas vezes é a aceitação do próprio irmão, da própria pessoa, é uma aceitação da família, né? Muitos não têm um conhecimento sobre a espiritualidade. Então, quando chega numa casa espiritual, já chega num estado, né, de um pouco de perturbação, vamos dizer assim, né? Porque assim, muitas vezes a pessoa, o que traz esse estado, muitas vezes, é o fato de você sentir, de você passar pelaquela situação e você não ter o conhecimento e você não sabe como lidar, né? E muitas vezes a gente está passando por uma situação, a gente busca as respostas externas, mas está dentro de nós. Olha o que o Evangelho traz na questão da reforma íntima. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando o Evangelho fala a fé move montanhas, que montanhas são essas? São as nossas imperfeições, é o nosso egoísmo, é a nossa vaidade, é o nosso orgulho, que também é o sacrifício mais agradável a Deus, que o Evangelho traz no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo: bem-aventurado os misericordiosos. Esse é o sacrifício mais agradável a Deus, é o sair de mim e se colocar no lugar do meu irmão, acolher a dor, acolher o sofrimento.
né? Não fazer ao meu irmão aquilo que eu não quero que faça comigo e fazer a ele aquilo que eu queira que seja feito comigo. Então, é uma caminhada para a gente chegar numa casa espiritual. Quando a gente chega lá, é mais uma caminhada, porque é mais um despertar para a gente ter essa conscientização que a gente precisa buscar o conhecimento da espiritualidade e precisa colocar esse conhecimento em prática no nosso dia a dia. Olha o exemplo da reforma íntima. Então, Albert Einstein tem uma frase que diz: loucura é você querer resultados diferentes, fazendo sempre as mesmas coisas, né? Então, precisa da nossa mudança, né? Muitas vezes a gente vai em busca de uma libertação, de uma cura. Por exemplo, eu tô com um irmãozinho aqui perto de mim na incompreensão, entendeu? E a libertação para mim seria o quê? Seria tirar ele de perto de mim, vamos dizer assim. Então a pessoa vai, quando chega lá na casa, aquele irmão ele é realmente acolhido, ele é doutrinado pela equipe, tanto a equipe no físico, dos trabalhadores, quanto a egrégora no espiritual, e ele é elevado. Mas aí, o que acontece? Muitas vezes não há conscientização, não há o despertar da busca, do esforço. E o consulente, quando ele sai da porta da casa para fora, ele volta a ter as mesmas atitudes. Então, o que acontece? Se aquele irmão não voltar, porque ele chama o irmão, né, no inconsciente, vem outro. Por quê? Porque a espiritualidade traz que os espíritos, eles se ligam a gente por sintonia de pensamentos, de atitude, padrão vibratório. Então, o que eu faço, por exemplo, vamos supor, só um exemplo, vamos supor que eu esteja numa festa, então eu estou ali, né, os espíritos que vão estar ali vão ser espíritos o quê? Que gostam daquela atividade, né? Se eu estou numa aula de música, quais são os espíritos que vão estar ali? Espíritos que gostam daquela arte de música, né? Se eu estou praticando esporte, a mesma coisa. Então, e assim por diante, né? Então, trazendo muito para a gente o lado consciencial, né? Que é o cura-te a ti mesmo, ajuda-te, o céu te ajudará. É a reforma íntima, é o orar e vigiar, é as nossas atitudes, os nossos pensamentos, né? E o consolo que a espiritualidade vem trazer é esse. É que existe essa existência na espiritualidade, né? A vida ela é muito mais do que aquilo que a gente pensa, do que aqui o plano físico, né? E que as dificuldades que nós passamos nada mais são do que oportunidades para que a gente possa aprender a amar, a perdoar, né? Porque em algum momento das nossas existências, ou até da nossa existência atual, no passado, a gente magoou, feriu alguém ou machucou. E hoje a gente está tendo essa oportunidade. Então, as dificuldades que nós passamos são consequência das atitudes que nós tivemos no passado, mas que nós temos que trazer para nós no sentido de quê? De responsabilidade, de oportunidade, de aprender, de crescer espiritualmente, de ser um ser humano e um espírito melhor, para a partir daí poder levar um pouco dessa mensagem evangélica para tantos e tantos irmãos que também precisam dessa mensagem. E aí, duas histórias que eu estava lembrando. Uma é de um irmão, né, que a mulher dele está pedindo o divórcio para ele, que é porque quer se separar, e ele procura uma casa de umbanda, né? E aí ele tem a felicidade, vamos dizer assim, né, de encontrar realmente uma casa que é voltada para a caridade, né? Porque muitas vezes o que acontece? A pessoa não tem um conhecimento sobre a espiritualidade e não pesquisa, não vai se informar. Poxa, Umbanda, o que é Umbanda? O centro espírita, o que é a espiritualidade? O que é o espiritismo? O que é um centro espírita? E aí você sai procurando de qualquer forma, né? Então tem até uma frase que tem no popular, né? Quando você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve, vamos dizer assim. Né? Então o que acontece? Ele teve a felicidade de encontrar uma casa que era realmente de umbanda e voltada para a espiritualidade. Quando ele foi passar no atendimento com o preto velho, ele contou a história dele, né? Meu pai, eu estou passando por um problema,
a minha esposa quer se separar de mim, eu não quero se separar dela e tal. E o preto velho pegou, escutou tudo que ele falou, né? E quando ele terminou, o preto velho disse: meu filho, faça o seguinte, você vá para casa. Quando chegar em casa, tudo que você vê desarrumado, você comece a arrumar. Se tiver prato para lavar, você lava. Se a casa tiver para lavar, você varra. E antes de você dormir, de você deitar na cama, você tome um banho com pétalas de rosa. E repita isso durante 7 dias. Depois você volta aqui e vem conversar comigo para dizer. E aí tá certo, ele saiu dali. E assim ele fez durante os 7 dias, né? E quando ele voltou para agradecer. Meu pai, muito obrigado, e aquela coisa toda. E aí o preto velho pegou e disse para ele: meu filho, olha, repita sempre essa atitude, esse ritual, vamos dizer assim, né? Que o seu casamento sempre vai ser próspero. E aí ele saiu dali, e aí tinha um doutrinador, né? Que uns depende muito da casa, né? Tem casa que chama de cambone, né? Tem casa que chama de doutrinador. Tinha ali o doutrinador, né? E o preto velho chamou o doutrinador e conversando com o doutrinador: olha, você sabe o que foi isso? Esse rapaz, a mulher dele estava para se separar com ele. Estava para se separar dele, por quê? Porque o trabalho dele, ele trabalha mexendo com graxa. Então ele chegava à noite em casa. E ele via tudo desarrumado, ele não arrumava nada. Deixava tudo para a mulher arrumar quando ela chegasse. Então ele chegava em casa, a casa desarrumada, ele não ajudava em nada na arrumação. E além de não ajudar, ia dormir todo sujo. Então como era que a mulher ia procurar ele? A mulher nunca ia procurar ele. Então aí ele falou, né? Ele falando pro preto velho que no primeiro dia ela achou estranho, no segundo ela já ficou por ali, no terceiro dia ela já começou a procurar ele, né? Até que ela desistiu de se separar e continuou com ele, né? Então essa história mostra o quê? Mostra a Umbanda, né? Mostra a espiritualidade. Porque às vezes as pessoas buscam uma solução miraculosa e a espiritualidade traz muito o quê? Razão de ser, consciência. Então às vezes você procura muitas vezes sem ter o conhecimento e com o desesperado, uma solução, e ainda mais uma solução rápida para resolver os seus problemas. E aí muitas vezes a gente acaba caindo, porque a gente acaba tendo atitudes erradas, fazendo coisas erradas, né? Como trabalho de amarração. Trabalho de amarração, quando a gente traz no contexto relacionado à espiritualidade, a Umbanda, casas voltadas para a caridade, não existe. O que existe é o livre-arbítrio da pessoa em amar, né? Em ser livre, ter a liberdade de escolher. E a gente aprender com os nossos erros, com as nossas atitudes e a busca por ser um ser humano melhor, por ser um espírito melhor. E tem consequência, tudo que a gente faz tem consequência, né? Por exemplo, relacionado a trabalho de amarração, né? São atitudes erradas, né? Como o Evangelho segundo o Espiritismo traz: dai de graça o que recebei de graça. Então como é que eu vou cobrar por uma coisa que não é minha? Eu como médium, eu vou cobrar por uma coisa que não é minha, porque a mediunidade ela só existe porque é a faculdade dos espíritos, né? Por causa da espiritualidade. Então quando eu começar a cobrar por trabalhos espirituais, os meus mentores, eles vão se afastar de perto de mim, porque eles vão respeitar o meu livre-arbítrio. E o que é que acontece? Vai se aproximar perto de mim os quiumbas, que são os obsessores, os cobradores, né? Que são irmãos que estão, no caso dos obsessores, irmãos que estão com a consciência caída, que eles sofrem, né? E se sentem bem fazendo os outros irmãos sofrerem, né? Então assim, eles estão naquele estado de incompreensão, de ódio, de vingança, né? Mas vai chegar o momento que eles vão despertar. Então eles precisam do nosso acolhimento, precisam do nosso amor, mas eles vão se aproximar perto da gente.
E no estado de incompreensão, eles vão começar a realizar ali o trabalho de amarração, porque eles estão com a consciência caída, e vão se passar pelos mentores. Vão dizer, por exemplo, no caso da Umbanda, vão dizer, olha, eu sou seu Zé Pilintra. Só que não é seu Zé Pilintra, seu Zé Pilintra não vai. Vou fazer um trabalho de amarração, seu Zé Pilintra é voltado o quê? Para a caridade, para a lei do auxílio da caridade. É uma entidade de luz, né? É uma entidade que trabalha voltado para a caridade, né? Então, assim, e aí o que é que acontece? Aquilo ali, aquela atitude ali tem consequência. Aquele irmão que está ali pedindo, aquela irmã pelo trabalho de amarração, ela vai adquirir um débito com a espiritualidade, que vai chegar um momento que ela vai ter que arcar com as consequências daquela ação dela, de alguma forma, né? E aquele quiumba que está ali, ele também vai adquirir um débito perante a espiritualidade. E o médium que está ali com o quiumba, que aceitou fazer o trabalho, cobrando, ele também vai adquirir um débito perante a espiritualidade. Então tudo tem consequência, né? A lei de causa e efeito. Então vai chegar o momento que a gente vai ter que reparar por essas ações, esses erros que nós estamos cometendo, né? Então, outro, né, só para encerrar, né, essa live de hoje, outro exemplo é uma jovem que ela se separou do marido e o marido dela, ela queria voltar para o marido dela e aí, eu vou fazer um trabalho de amarração. Não tinha um conhecimento. Ouviu falar que o trabalho de amarração traz a pessoa de volta, né? Não tinha um conhecimento sobre a espiritualidade e aí procurou. E aí ela também teve a felicidade de encontrar uma casa realmente voltada para a caridade. Quando ela chegou lá, o dirigente foi explicar a ela, olha, não é assim que a gente trabalha, que a gente não trabalha assim. Aqui é uma casa voltada para a lei do auxílio da caridade. Ela disse, não, você não está entendendo. Puxou um cheque no valor alto do bolso e disse, você não está entendendo. E o dirigente disse, olha, não é assim que a gente trabalha. Tá certo, me diga uma coisa. Vamos supor que eu faça esse trabalho de amarração para você. Me diga uma coisa, se com o tempo seu marido volta para você, só que com o passar dos dias ele começa a se tornar uma pessoa completamente o contrário do príncipe que você imaginava. De repente ele começa a ficar agressivo, ele começa a dizer coisas para você, lhe ofender, lhe machucar. O que é que você faria? Aí ela disse, não, eu voltava aqui para desfazer o trabalho. Aí o dirigente diz, aí você pensa que é assim, que a espiritualidade está à sua disposição? A hora que você quer, você faz, desfaz, é assim. Aí ela disse, não, e isso pode acontecer? Aí o dirigente disse, pode. Da mesma forma que você está aqui pedindo para fazer um trabalho de amarração, pode acontecer. Então isso traz para o quê? Tudo tem uma razão de ser, tudo tem um sentido, tudo e tem consequência. Não é assim como a gente pensa.